Então, pessoal, tem um vídeo do Dallagnol, né, falando coisas sobre a Petrobras, e como seria feita ali a defesa da Petrobras em caso fosse enquadrado em questões de corrupção. Cara, desde o princípio, eu sempre falei nisso, que os Estados Unidos estavam envolvidos, porque os maiores acionistas são os acionistas da Petrobras, muitos são americanos, né? Se percebe que quando houve aquela questão lá dos royalties, do petróleo, quem veio aqui de paraquedas, quem caiu aqui foi o Obama, tá? Então eles têm muito interesse no petróleo brasileiro, eles têm muito interesse em continuar essa política de colônia, né, que eles fazem com o Brasil, né? Tem muito interesse de... E até hoje o Brasil é colônia dos americanos nessa questão do petróleo. Por quê? Porque toda a política de preço, ela sendo em dólar, né? O que o Brasil não construindo refinarias, nenhum governo fazendo refinarias, acaba beneficiando. O Brasil tem estrutura para se refinar o petróleo aqui, tá? Toda a Petrobras, todos os integrantes sabem que o Brasil tem estrutura para se fazer uma refinação, uma boa parte da refinação aqui. Mas isso fere o interesse internacional. E parece que esses documentos secretos que os presidentes costumam querer ter funciona como uma moeda de troca, uma questão de ameaça, né? Você imagina se os documentos secretos do apoio dos militares americanos, da inteligência americana, né, com os militares brasileiros, todo esse trâmite, se isso vem à tona na mídia, o que acontece? A família de muitos destes militares, ou até outros que ainda estão vivos, inclusive fazem parte aí do governo Bolsonaro, teriam que pagar multas terríveis e até ser preso, né, os que estão vivos. Os mortos a família tem que pagar, como aconteceu com a questão do Vladimir Herzog, né? A família do Brilhante Usta teve que pagar 1 milhão. Eu acho que não pagou, né? Não sei como é que está isso. Mas a gente percebe que sempre existiu esse conluio com o apoio americano. Os Estados Unidos, ele está desde a Guerra da Coreia, né? O massacre dos norte-coreanos. Ele está desde o congelamento de reservas de dólar da Venezuela, junto com o Reino Unido, para poder fazer com que a Venezuela fique escrava, né? Fique submissa e eles tentaram colocar um presidente interino, apoiando o João Guaidó, para poder tomar o petróleo. Então é tudo uma estratégia. No Brasil, nós temos dois petróleos. O petróleo extraído do pré-sal, né? E nós temos as madeiras da floresta amazônica, tá? Os garimpeiros são como cachorro doido, porque a gente sabe que o garimpo ele não tem como avançar de uma forma extraordinária, ele tem que ter uma limitação, porque hoje em dia nós temos tecnologia via satélite, nós temos órgão de proteção. Então, se você libera o garimpeiro, ele acaba com tudo. Mercúrio. O garimpeiro, a função dele é fazer a função do capitão do mato, é matar os índios. A função dele é contaminar o leito de rios para que os índios que se alimentam desses peixes, né, acabam sendo contaminados e muitos ao longo do tempo vão morrer, inclusive os garimpeiros que manuseiam com a mão o mercúrio. Porque ali tem dois tipos de garimpo. Tem um garimpo das pessoas que passam necessidade, que não tem conhecimento às vezes das coisas, e tem um garimpeiro de fora, que é aquele que é o capataz, aquele que está comandando tudo. E por trás tem empresas, tem empresários, tem grileiros de terra, tem políticos. Então, quando você vê o político fazendo de tudo para que as coisas passem de forma ali desapercebida, é porque existe uma questão ali, a seguinte: um acordo. Esses caras são os maiores traidores da pátria, porque o governo americano, o governo de outros países que tem interesse ali na madeira, que tem interesse nessa política de petróleo, eles reservam dinheiro como se fosse realmente uma maçonaria, um sistema religioso que concentra assim, que você, tipo, você sabe que se você fizer, eles têm que cumprir com a obrigação deles. Ou seja, no Brasil tem duas questões aqui que beneficia isso. Uma, a corrupção não é levada a sério. Duas,
a punição demora para um processo correr, demora para o cara pagar o preço, e quando paga a pena é esdrúxula, é ridícula, tá? Então o crime acaba compensando. Aí esses caras, quando pagam a pena, estão com tornozeleira e tal, termina tudo, eles têm dinheiro no exterior guardados para eles. Afinal, eles foram os nossos guerreiros, como pensa a empresa, que desobstruíram os obstáculos para que a gente hoje se beneficiasse com trilhões. E tem muita gente que achando que o Eike Batista que era o cara ruim, né? Porque o Eike Batista ele só seguiu os trâmites do que o mercado já tinha. Não tá certo? Não. Mas se você não tem um governo corrupto que permite isso, você não consegue fazer isso. Você tem coisas antiéticas dentro da lei. Por exemplo, é cobrar R$ 25 num pé de alface para uma merenda escolar ou para alguma licitação do governo. Estar dentro da lei, por quê? Eles alegam que foi feito todos os trâmites, as empresas apresentaram e as empresas que cumpriram todas as regulamentações, elas acabam sendo aprovadas. Então, tipo assim, o preço nem é interessante, é tão ridículo, porque é na cara dura mesmo que eles roubam. Porque você sabe que um pé de couve não vale R$ 25. Entende? E muitas empresas poderiam respeitar aqueles trâmites ali com um valor muito menor. Mas eles botam a mentira tudo dentro da lei. Eles conseguem fazer o quê? Unir as empresas que eles querem, e dali muitas são laranjas, né? Concorrer e colocar aquelas que vai se beneficiar. Por quê? Porque eles ganham dinheiro com isso. Tá? Essa empresa consegue uma licitação e todo mês ela tem ali um valor fixo que o governo vai e joga ali. E para piorar com tudo isso, nós temos a questão das religiões, né? Das igrejas e demais religiões. Nego fala assim, os pastores são ricos, né? Tem padres também que se enriquecem, padres também que recebem muitas bênçãos das pessoas que cercam, que estão na igreja, velhinhas aposentadas, velhinhas que é duquesa, que nasceram em berço real, né? Conde, duque, essas coisas todas. E abençoa esses padres. Padres, tu vê o tipo de terno, tu vê o tipo de relógio, tu vê que se fosse voto de pobreza, muitos padres não iam querer, né? O patrimônio desses caras são muito grandes, desses padres são muito grandes, principalmente esses que estão no auge aí. E nós temos a questão da lavagem de dinheiro, porque se tem um lugar onde não se sabe quantos de recursos se tem, é a igreja. Aí não só estou dizendo que são todas as igrejas, mas quando a gente vê cristãos que defendem pessoas que não têm princípio nenhum, chega a ser tão ridículo, chega a ser tão esdrúxulo, tão escroto isso, que o cara não tem princípio nenhum. Tipo assim, o cara não é nem, vamos dizer assim, ele não é nem um purgatório, né? Ele é simplesmente um inferno. Você não consegue, você tem o céu, e algumas pessoas acreditam no purgatório, e no inferno. E o cara não representa, nem pro purgatório esse cara deveria ir se existisse. Então você vê claramente, nitidamente, que aquele cara é uma personificação da maldade. Ele e os que os seguem, tá? Porque pessoas que não têm amor à pátria. Esses dias mesmo, a pessoa pegou um feijão de um valor acima de R$ 10, tirou a foto de um mercado, botou lá, aqui ó gente, o feijão tá esse preço. Sendo que o feijão que o brasileiro come, tradicional, é o feijão preto. Nós temos marcas, feijão massa, feijão copa, marcas tradicionais. E mercados grandes, né? Guanabara, Presunic, mercados grandes. Então, se você vai comprovar algo, você vai pegar algo de um mercado grande, não no mercadinho de fundo de quintal, ou aquele mercadinho que tem no teu bairro, que compra para revender e ainda pega um tipo de feijão que o brasileiro não costuma comer, que é um feijão rajado, sabe? Mas as pessoas são tão mentirosas que elas precisam pegar e argumentar sobre um fato. Aí você observa a tolice, porque a pessoa, na sua falta de visão, até para mentir, as pessoas têm essa falta de visão. A pessoa não se dá conta de que o que ela está fazendo é um desfavor para o país dela. Se você vai combater algum assunto, combate na verdade.
tá? Combate com verdade. Às vezes tem coisas que a gente até concorda com a opinião do adversário, né, que se tornou adversário, mas que eles fazem isso como se fosse eles pegam isso como pauta, como se eles fossem tudo que eles falassem fosse perfeito, fosse real. Às vezes, em um determinado assunto, existe um fundo de razão, um fundo de verdade. Mas não significa, porque não significa muita coisa, porque você é um conjunto de opiniões, você não é só uma opinião. Então as pessoas pegam aquilo, ficam martelando, e tem pessoas que vê, não, isso aqui é verdade. Aí se unem a eles, mas e começa a desprezar o resto do que eles falam, tá? Então, quando uma pessoa se dá o trabalho de mentir para defender algo indefensável, é porque ela não tem compromisso nenhuma com o Brasil, tá? Esse personagem aí, Dallagnol, que é uma marionete do sistema, assim como muitos outros, né? O sistema político, eles são formados por marionetes, né? Você percebe que isso tanto direita quanto esquerda. Quando eles querem aprovar alguma coisa no Congresso, isso aconteceu no governo Lula e aconteceu no governo Bolsonaro. A coisa não passa, tem algum cara ali que não está deixando aquilo andar, logo aparece um primo com um avião com drogas, logo aparece uma família com empresas com problema, ou seja, os caras sabem que existe o problema, possivelmente a Polícia Federal, que é mais ou deveria, que é o papel dela, né? Sabe também, mas eles ficam guardando aquela informação como sendo uma informação para ser usada em determinado momento, tá? E isso que é muito ridículo, cara. Porque sabe que o cara é corrupto, podia denunciar a questão, né? A Polícia Federal sabe também, mas eles parece que controla tudo. Não, não fala isso agora não. Quando a gente vamos usar essa informação, parece aquele filme Lista Negra, né? Vamos usar essa informação no momento oportuno. Ou seja, que compromisso que se tem no Brasil? Que eu sei que o cara está cometendo abusos, está cometendo crimes, e às vezes você pensa que o fio da meada é aqui, e quando na verdade é um amplo esquema que já está há anos no sistema, né? Ninguém liga, né? E aí eles usam essas informações exatamente para se beneficiar, ou, entendeu? Para eles, o fim justifica os meios. É isso que acontece no Brasil. Todos os ramos do país, sendo até a área militar, todos têm corrupção.